Olá, queridos amigos do jornal Diário de Rio Mafra. Hoje nós estamos aqui com a companhia da Rosângela Kondlach-Hirt. Ela é psicóloga, né, e veio aqui no nosso jornal para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né, fazer essa campanha de conscientização para o pessoal, né, e dar uma explicação sobre o que é essa campanha para a gente. Então, seja muito bem-vinda, Rosângela. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, então, você pode explicar qual que é o significado do Setembro Amarelo? Então, Setembro Amarelo, todo mundo fala, Setembro Amarelo, é mês de prevenção ao suicídio, mas a maioria das pessoas não sabe o porquê do Setembro Amarelo. Existe uma função pelo ser setembro e pelo ser o amarelo. Tudo começou lá em 1994, em 8 de setembro de 94, numa cidade, Westminster, nos Estados Unidos. Era uma cidade pequena. E nessa cidade morava um rapaz de 17 anos, que era o Mike M. E ele gostava muito de carros, ele gostava muito de mecânica, e ele reformava carro antigo, ele comprava e reformava. E ele tinha comprado um Mustang antigo, e ele reformou esse carro e pintou de amarelo. E era um rapaz muito alegre, ele tinha vários amigos, ele se dava bem com a família, ia bem na escola. E aí, no dia 8 de setembro de 94, às 23h45, ele escreveu um bilhete para os pais dele. Nesse bilhete estava escrito assim: pai e mãe, não se culpem, eu amo vocês, com amor, Mike. Marcou a hora 23h45. 7 minutos depois, às 23h52, os pais do Mike encontraram ele dentro do carro desse Mustang amarelo com um tiro na cabeça. Então, é uma história assim, bastante triste, até muitos anos atrás, né? E não se falava em campanha de suicídio, não existia isso. E como era uma cidade pequena, foi um impacto muito grande, até porque ele era um rapaz que ninguém imaginava que ele tivesse algum problema, ele nunca demonstrou ter algum problema. E aí, então, os pais ficaram muito abalados, os amigos também. Então, a partir do velório dele, tanto os pais quanto os amigos acharam uma maneira de tentar alertar outras pessoas que tivessem sofrimento mental para pedir ajuda. E aí eles criaram um cartãozinho, e nesse cartãozinho tinha uma fitinha amarela, em homenagem ao Mustang dele, que era um amarelo, que ele gostava. Então foi feito esse cartãozinho, e nesse cartãozinho estava escrito o seguinte: esta fita contém a mensagem de que existem aqueles que querem e podem te ajudar. Se você não sabe como pedir ajuda, leve este cartão, esta fita, para um psicólogo, para um amigo, para os pais, para um padre, para um professor, para um amigo, e diga: eu estou precisando usar minha fita amarela. E foi aí que começou a campanha, então, do Setembro Amarelo, da fita amarela. E nos dias seguintes, então, os pais dele distribuíram esses cartõezinhos nas escolas, os amigos colocaram no local de trabalho deles, na frente das lojas ou do emprego onde eles tinham, para alertar os jovens, mesmo as pessoas em geral, que tivessem um sofrimento mental, que procurassem ajuda. E a repercussão disso foi tão grande que mais escolas de outras cidades começaram a pedir esses cartões também, pedir autorização para continuarem fazendo esses cartõezinhos, essa simbologia do amarelo, da fita amarela. E foi tomando conta, assim, é uma coisa praticamente mundial hoje em dia. E aqui no Brasil essa campanha chegou só em 2014, 2015. Foi a CVV e o Conselho Regional de Medicina que trouxeram essa campanha para o Brasil também. Uma história bem interessante, né? Bem triste, né? Bem triste. Mas é interessante. E quando a gente fala no Setembro Amarelo, né, o que vem na nossa cabeça já é depressão, né? E a depressão é a única doença que leva ao suicídio? Não. Pode-se dizer que seja a principal, porque a pessoa, quando ela pensa se suicidar, ela já passou por vários processos, assim. E as causas do suicídio não é só a depressão. Muita gente se suicida por estar endividado, muitos adolescentes por bullying nas escolas, muitas pessoas porque estão com uma doença grave, câncer, às vezes não dão conta disso. Sofrimento também de orientação sexual também leva muitos jovens ao suicídio. Existem várias situações assim que a pessoa, às vezes, é uma frustração que ela sofre, ela não dá conta daquilo. Então, para você saber se uma pessoa
vai se suicidar, ela já passou por 4 processos. No caso, a gente chama os 4Ds, que é a depressão, é o desespero, por não conseguir resolver as coisas que ela precisa resolver, é a desesperança de não ver uma perspectiva de futuro, não ver nada de bom para ela, e o desamparo dela se sentir sozinha e não conseguir pedir ajuda, às vezes para alguém que pudesse ajudar ela, ela se fecha, não consegue pedir ajuda. Então, quando ela chega nesses 4 processos do D aqui, a depressão, o desamparo, a desesperança, o desespero, ela está num ponto muito vulnerável para cometer suicídio. E é possível identificar esses sinais que a pessoa dá quando ela está pensando em se suicidar? Então, no adulto, geralmente, assim, 75% das pessoas, elas mostram o interesse de se suicidar. Ou elas comentam coisas assim, porque eu não tenho mais nada para fazer nesse mundo, porque não sirvo para mais ninguém, minha vida não tem mais sentido. Então, ela diz assim, eu preferia morrer do que estar aqui. Então, nos adultos, existem assim, alguns comportamentos que geram uma suspeita. São aquelas pessoas assim que às vezes deixam um testamento pronto, assim, estão na meia idade, nem tão numa situação de idade, de velhice, mas já deixam um testamento pronto, tentam desfazer inimizades, visitar pessoas que prometeu visitar e nunca foi visitar. Então, são pessoas que tentam colocar a vida em ordem, quitar dívidas, assim. Isso no caso de adultos. No caso de adolescentes, é um pouco mais complicado, porque o adolescente está numa fase assim que ele tem muitas experiências, ele tem os sentimentos, as emoções, está tudo muito atribulado. Mas no adolescente, nas crianças, a gente pode perceber assim, uma mudança de comportamento, uma tristeza muito profunda. Se irritam com muita facilidade. E também, assim, mudança de comportamento, às vezes, mas ele tem que mudar de comportamento, tanto em casa, quanto na escola, e quanto com os amigos. Se ele mudar o comportamento só em casa, não é um agravante. Se ele mudou em casa e na escola, é bom prestar atenção, mas se ele mudou de comportamento em casa, na escola e com os amigos, também é um ponto assim para se prestar atenção. E esses sinais, ao serem identificados, o que tem que fazer? Tem que chegar na pessoa, ligar para alguém? Então, a primeira coisa delas é não julgar. Se uma pessoa fala, ou você vê que ele está num sofrimento, que ele está exprimindo uma necessidade, alguma coisa assim que você vê que é suspeito, tenta acolher essa pessoa, ser empático com ela, tenta ajudar ela a conversar, dar um abraço, que as pessoas geralmente acham que é brincadeira, que está zoando, mas não. Tenta ajudar essa pessoa. Procura ajuda da família, às vezes se for um amigo teu, conversa com os pais desse adolescente, se for um adulto, conversa com alguém da família. Tenta procurar ajuda com psicólogo, com psiquiatra. Então, e também se você é um adulto e está num local que você sabe que aquela pessoa, às vezes, tem arma em casa ou tem outras, toma medicamento, muita gente tenta se suicidar tomando quantidades enormes de medicamento. Então, ficar de olho nisso para que essa pessoa não tenha acesso a esses materiais para fazer um ato, às vezes, contra ele mesmo, né? E como que as pessoas que sofrem com doenças mentais, né, que estão passando por alguma dificuldade, podem se ajudar, né? Podem sair e buscar um tratamento e uma ajuda para isso? Então, eu digo assim, a pessoa, quando ela está em sofrimento, ela tem 3 maneiras primárias assim de tentar melhorar essa dor dela. A primeira delas é chorando. Que acho que todo mundo já chorou, e cada vez que você chora, que você está com uma dor muito grande, cada vez que você chora, alivia um pouco, só que não resolve, te alivia. Uma segunda coisa é você escrever. Quando você coloca seus sentimentos no papel, você escreve o que você está sentindo, também te ajuda muito. Mas aí a terceira é você conversar com alguém. É só você conversando, alguém te entendendo, te escutando, que você consegue sentir um alívio maior. Além disso, existe o CAPS, que existe, eu acho que em quase todas as cidades, que é um centro de apoio também a pessoas que estão em crise. Existe o CVV também para pessoas que às vezes não querem ir diretamente aparecer, tipo ir para um hospital, ir no CAPS, assim, eu estou com esse problema. O CVV é uma ligação grátis, é 188. Lá vai ter gente para te escutar, você pode falar o que você está pensando, não unicamente em suicídio, mas se você está com algum problema que você não consegue resolver, tem pessoas que relatam, que ligam lá e que sentem um alívio enorme depois, de ter alguém que escutou, que soube dar uma orientação correta, ou mesmo buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica, tudo é válido. Isso. E como que é possível a pessoa alcançar uma boa saúde mental? Então, fala-se muito em saúde mental, mas a saúde, existem 2 poréns aqui.
Existe a saúde mental e a saúde emocional. A saúde mental está muito relacionada ao funcionamento cerebral, ao equilíbrio psicológico, a psicopatologias, a parte mais fisiológica de funcionamento cerebral e mental. A saúde emocional é o que gera, muitas vezes, os danos para a pessoa, porque ela não dá conta de lidar com as emoções dela, com os sentimentos. Então, uma pessoa que consiga trabalhar sentimentos, emoções, o comportamento dela, que consiga equilibrar tudo isso, é uma pessoa que tem uma saúde emocional tranquila, porque ela sabe que tem momentos de alegria, momentos de tristeza, que algumas coisas são ruins, outras são boas, que nada dura para sempre, e ela consegue trabalhar com todas essas coisas que acontecem no dia a dia. Quando ela não dá conta de trabalhar isso, aí ela pode acabar desenvolvendo um transtorno, alguma coisa, que dela vai ter que procurar um psiquiatra para dar uma ajuda melhor nesse sentido, de até com medicamentos. Isso. E para finalizar, então, pode deixar uma mensagem ou até um conselho para quem está nos assistindo. Então, o primeiro deles é você impedir que as redes sociais impeçam você de viver tua vida real. Acontece muito, está acontecendo muito entre os jovens de existir muita comparação por causa das redes sociais, principalmente entre meninas, adolescentes. Então, assim, você focar na tua vida real, que não seja a vida nas internet, nas redes sociais, que definam o que você está fazendo. E outra coisa, assim, é apenas uma pessoa de carne e osso sentada frente a frente com você, te olhando nos olhos, que vai poder te dar aquela sensação de pertencimento, de carinho, de equilíbrio, de que você tem alguém que se importa com você. Nas redes sociais até você conversa, você vê as outras pessoas, mas você não sente esse contato de estar uma pessoa na frente te olhando e te dando atenção, né? E a terceira delas é você abraçar mais as pessoas, porque as pessoas, se elas soubessem o quanto um abraço é terapêutico, o quanto torna, às vezes, a pessoa mais aliviada. Às vezes você chega no teu trabalho, na escola, teus amigos, abraça, às vezes é justamente aquele abraço que você vai dar, que aquela outra pessoa está precisando e pode mudar todo o dia dela. Isso, com certeza. E então, muito obrigada, Rosângela, por ter vindo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade a todos vocês. Isso, por ter feito essa conscientização, né? A gente deixa em aberto aqui, a gente está sempre disponível também para quem precisar, né? Sim. Porque esse é um assunto muito sério. Então, mais entrevistas como essa você encontra nas nossas redes sociais, no nosso jornal impresso, no nosso site.